Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, neste sábado, dia 5 de fevereiro, celebramos a memória de Santa Águida, virgem e mártir. Ela foi uma cristã do século III e consagrou-se a Cristo totalmente pelo voto da virgindade. Ainda adolescente, muito jovenzinha, para não renegar a sua fé, ela sofreu o martírio no tempo do imperador Décio, no ano de 251. Peçamos no dia de hoje que o exemplo de Santa Águeda nos motive a defender com palavras, obras, a fé que nós professamos com o nosso coração. Vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje, que é de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse trecho que nós ouvimos do dia de hoje, os discípulos haviam retornado da sua pregação. Os discípulos haviam retornado da missão a qual Jesus lhes tinha enviado. E aí os discípulos estavam contando as maravilhas que eles haviam realizado, as suas experiências de fé, de conversão, etc. e tal, por onde eles passaram. E interessante que Jesus nota que é necessário fazer uma pausa, um repouso para descansar. Por isso Jesus convida os discípulos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Também nós, meus irmãos e minhas irmãs, na lida da nossa vida, do nosso cotidiano, com as tarefas que temos, com a labuta que temos que enfrentar, somos chamados a estar com o Senhor sozinhos para descansarmos nele, para repousarmos nele, para colocar o nosso coração, a nossa vida, nos braços de Deus e ali encontrar descanso. No entanto, esse descanso não deve ser para sempre, porque a missão urge, a missão necessita acontecer e necessita ser real, como naquele tempo, também hoje, a missão não pode parar. Por isso, a multidão vai atrás de Jesus, a multidão quer se encontrar com Jesus, e Jesus, o sentimento que ele tem pela multidão é o da compaixão. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Por isso Jesus vai alimentar, por isso Jesus vai cuidar, por isso Jesus vai lhes oferecer o bálsamo da esperança e da vida nova, que é a sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, peçamos a graça de descansarmos e repousarmos no Senhor, sobretudo o nosso cansaço, as nossas aflições, e continuarmos a nossa missão, vivendo a compaixão que vem do coração de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor.